Vamos ver se ela voltou. Vamos ver se ela vai voltar. Alguém manda ela entrar, gente, por favor? Começou já a gravar. Bom, vou começar então a aula. Boa noite aí para todo mundo que está em casa nesse friozinho que agora está melhorando. Para quem é de Ribeirão já sabe que não está frio coisa nenhuma. Já está começando a ficar um calor dos infernos meio-dia quando você está no sol, tá bom? Mas para quem não é de Ribeirão, talvez esteja vivendo um friozinho gostoso, tá bom? Vamos começar então agora essa aula aqui, que é um complemento da aula passada sobre atrito. Na aula passada eu passei teoria, e nessa aula eu quero fazer uns exercícios com vocês, para vocês entenderem a teoria, tá bom? O poliedro é assim, às vezes ele pega um assunto super complicado e manda dar em uma aula só, como foi com movimento relativo, e às vezes ele pega um assunto super de boa e dá 5 aulas para você falar sobre ele. Mais paciência. Então vamos lá. Força de atrito, vamos começar então. O que vai ter nessa aula? Exercícios, tá? Depois eu vou passar um pouco de teoria de dinâmica do movimento circular e no fim a gente tira umas dúvidas, tá bom? Então vamos começar. Galera, o primeiro exercício que eu coloquei esse exercício aqui. Todos os exercícios, para quem quiser ver, vão estar aqui, ó, tá bom? Esse aqui é o livro do poliedro de física, o livro 3 de física, tá? E aí eu tirei eles, os dois primeiros, eu tirei daqui, ó, dos revisando, tá? Só para ajudar vocês mesmo. Porque eu vi que os outros tinham resolução, mas o terceiro eu tirei da parte que já tinha resolução também, para ficar legal para vocês, tá bom? Então vamos lá. Exercícios, então. Vamos começar e conforme o pessoal for tendo dúvida, eu vou parando, vocês podem perguntar para mim. Fechou? Vamos lá, então. Vamos lá, então. A primeira coisa que ele fala, considere sempre que você quiser G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Isso a gente vai guardar. Então, vamos começar o enunciado. Na figura ao lado, um bloco de massa 5 quilogramas, vamos guardar isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o pointer. 5 quilogramas, repousa sobre uma superfície plana horizontal. Os coeficientes de atrito estático e dinâmico entre as superfícies do plano e do corpo são iguais, respectivamente, a 0,5, e 0,3, tá bom? Lembrar disso da aula passada. O coeficiente de atrito estático tem a ver com o corpo parado, o atrito quando o corpo está parado, e o coeficiente de atrito dinâmico é o atrito que existe contra o movimento do corpo, quando o corpo está se movendo, tá bom? Por isso ele se chama coeficiente de atrito dinâmico, tá? Outra coisa que vocês podem perceber é que o coeficiente de atrito estático, ele vai ser sempre maior, o número, do que o coeficiente de atrito dinâmico. Isso porque a força de atrito estática, ela é sempre maior que a força de atrito dinâmica, tá bom? Beleza. Voltando para o exercício. A gente vai ter aqui, então, um bloco que está em cima de uma superfície plana, tá bom? E aí o exercício fala que aplica-se uma força F ao bloco, e essa força F é horizontal, direção, e para a direita no sentido, tá bom? Aí ele quer que a gente determine o módulo da força de atrito. Então, o módulo da força é a intensidade entre o bloco e a superfície. Então, a força de atrito é sempre entre duas superfícies, e o valor da aceleração do bloco, tá bom? Aqui eu esqueci de animar isso aqui, ficou um spoiler, tá bom? Que a aceleração vai ser 0. Mas vamos começar a resolução do exercício. Galera, vamos começar então. Você vê que esse exercício, ele deu pouquíssima coisa. Ele deu a massa, os coeficientes de atrito e falou qual que é a força F. E ele quer saber qual que é o módulo da força de atrito, tá bom? Uma coisa que eu quero lembrar vocês antes de começar a resolver esse exercício, tá? Vou abrir aqui o Paint. Então, aqui a gente tem a superfície, que ficou meio torta. A gente tem o bloco, tá? E aí a gente vai ter a força F, tá? Eu quero lembrar vocês da última aula. Lembra que o bloco não vai se mover para qualquer força F que eu colocar. Olha aqui para a câmera, meu celular está na minha mão. Se eu botar uma força F muito pequena, o bloco vai continuar estático. E se eu aumentar mais um pouco, ele ainda vai continuar estático, tá? Isso acontece por quê? Porque a força de atrito... Cadê o meu mouse? Porque a força de atrito, ela vai respondendo, a força de atrito estática,
né, colocar essa ressalva, ela vai respondendo conforme a força F que eu colocar. Então, se no começo eu colocar uma força F bem pequenininha, a força de atrito vai responder para ser só o suficiente para cancelar essa força F pequena que eu estou colocando, entendeu? E aí, conforme eu aumentar essa força F, essa força de atrito vai aumentar um pouco. Aí eu aumento um pouco essa força F. Aí a força de atrito aumenta um pouco. Até o momento em que eu fizer essa força F ser a força máxima, e aí eu vou ter a força de atrito sendo a força de atrito máxima, tá? E aí eu quero que vocês lembrem da equação para a gente poder descobrir o valor dessa força de atrito estático máximo, tá? Então, a força de atrito estático, e esse Ezinho aqui é para ser o estático, tá? Máxima, sempre a máxima, vai ser igual ao coeficiente de atrito estático vezes a força normal, que é a força de contato entre o bloquinho e a mesa, tá bom? Então, vejam bem, olha só o nosso raciocínio nesse exercício. Ele dá pra gente várias forças diferentes. E eu não sei se essa força é, presta atenção, menor do que a força de atrito máxima, igual à força de atrito máxima ou maior do que a força de atrito máxima. Por quê, Heitor? Vocês concordam comigo que se a força que eu tiver aqui for menor que a força de atrito máxima, o corpo se a força que eu vou aplicar no corpo for menor que a força de atrito máxima, a força de atrito vai ser só suficiente para cancelar essa força. Então, ela vai ser em direção igual, em sentido oposto e de mesma intensidade. Não vai ser sempre a força de atrito estático máximo. Não sei se deu para vocês entenderem, sabe? Então, se essa força aqui de 20 newtons for menor do que a força de atrito estático máxima, então a força de atrito estático vai ser 20 newtons. Entendeu? Então, por isso, o que eu vou fazer no começo vai ser, olha só a nossa estratégia, vai ser calcular qual que é a força de atrito estático máxima, tá? Calculando a força de atrito estático máxima, eu vou ver se ela é maior, menor ou igual a essas forças aqui, tá bom? E aí, com base em cada letra, a gente vai ter uma estratégia, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, lembra que a força de atrito estático máxima, ela depende da normal. E nesse caso aqui, ó, a normal vai ser igual em intensidade à força peso, tá? Então a gente precisa calcular a força peso. Bom, a gente sabe que a força peso é a massa do corpo vezes a aceleração gravitacional. As duas coisas foram dadas. A massa é de 5 quilos e a aceleração gravitacional é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, é só multiplicar um pelo outro, 5 vezes 10, que vai dar 50 newtons, tá? E aí a gente sabe que a normal é igual ao peso. Por quê, Heitor? Porque o corpo não está se movendo nem para cima, nem para baixo. O que significa que a normal tem que cancelar o peso, tá bom? Então, a gente já sabe que a força normal em intensidade é também de 50 newtons, mas ela tem o sentido oposto à força-peso. Sempre lembra disso, tá bom? E aí, como que a gente vai fazer? A gente tem aqui o coeficiente de atrito estático, que eu coloquei aqui, Mi estático, Mi é o nome da letra, tá bom? E Mi dinâmico, beleza? E aí, olha só, lembra da nossa estratégia. Eu vou calcular a força de atrito estático máxima, tá bom? Vamos lembrar então da fórmula, Mi estático vezes a normal. Eu vou passar. Então, vamos lá. A força de atrito estático máxima é meio, que é o coeficiente de atrito estático, vezes a normal, que a gente calculou, que é 50, tá bom? Meio vezes 50 dá 25 newtons. Galera, vamos interpretar esse resultado. Esse resultado quer dizer o seguinte: a força de atrito estático máxima, que esse corpo consegue ter, estando nessa superfície, é de 25 newtons. Beleza? Nesse caso, a força que eu estou aplicando é de 20 newtons. Ela é menor do que a força de atrito estática máxima que a superfície consegue fazer. Tá bom? Então, nesse caso, a força de atrito estático que vai estar agindo não é a máxima. Ela vai ser só a suficiente para cancelar a força F. Se a força F é de 20 newtons, então a força de atrito que eu vou ter também vai ser de 20 newtons.
tá bom? Vai ser o suficiente só para cancelar, tá bom? Então, a gente determina com isso o módulo da força de atrito e ele pede o valor da aceleração, que vai ser muito óbvio. Se todas as forças estão se cancelando, não existe força resultante agindo no corpo. Se não existe força resultante agindo no corpo não está acelerando para lugar nenhum. Então, a aceleração é zero, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Eu coloco essa força como sendo zero, e eu coloco 100 unidade, tá bom? Vocês podem colocar, se vocês quiserem ser muito preciosistas, 0 metros por segundo ao quadrado, tá? Eu coloco só zero porque não, de onde saiu o 20 newtons. Ah, ó, Daniela, a força de 20 newtons estava aqui, ó. Ele deu no exercício, é a letra A, tá bom? Na letra A, ele fala que a força F que está agindo no corpo é de 20 newtons. E essa força F, ela é menor do que a força de atrito máxima. Então, eu já sei que a força de atrito verdadeira que está acontecendo é só suficiente para manter o corpo parado, tá bom? Para manter o corpo parado. Então, eu só preciso de uma força de 20 newtons nesse sentido, tá bom? Por isso que a força de atrito, nesse caso, vai ser de 20 newtons. Beleza? Deu para entender? Beleza, então. Seguindo, então. Vamos lá para a letra B agora, tá bom? Letra B. Ó, na letra B, agora a força é de 25 newtons. Então, eu estou aplicando essa força aqui, ó, de 25 newtons, tá? Então, mesma coisa, mesma estratégia. Eu tenho peso, calculo a força-peso. A normal vai ser igual ao peso. Eu tenho os coeficientes. A força de atrito estático máxima, que é a que tem fórmula, é o coeficiente de atrito estático vezes a normal. E vai dar o mesmo resultado, porque é o mesmo corpo, com o mesmo coeficiente, na mesma superfície, tá bom? Então, são os mesmos 25 newtons. Só que prestem atenção agora, prestem atenção agora. A força que está agindo aqui é de 25 newtons, tá bom? Então, a força que está agindo para cá é igual à força de atrito estático máximo que está agindo para o outro lado. Então, a força de atrito que está agindo agora tem que ser a força de atrito estático máxima, que é a de 25 newtons. Heitor, o que significa isso? Significa que se a força F fosse 25,000001, ela ganharia da força de atrito estático, porque a força de atrito estático máxima é de 25 newtons. Então, ela ganharia e o corpo passaria a ser acelerado no sentido da força F. Tá bom? Então, esse F aqui que eu coloquei pode estar confundindo com essa F aqui, tá? Mas essa aqui é a força de atrito que está sendo exercida, tá? Entre as duas superfícies, tá bom? Se as duas superfícies, perdão, se as duas forças se cancelam, isso significa, então, que o corpo não tem uma resultante, que a resultante é nula. Se a resultante é nula, o corpo não vai para lugar nenhum, então a aceleração é zero de novo. Beleza? Alguma dúvida aqui na B? Não? Tá bom. Vou para C, então. Então, vamos para a letra C, que é a mais diferente, tá bom? Na letra C, eu tenho o mesmo procedimento, tá? Mesmo procedimento. Tudo é igual. Tudo, tudo. Só que aqui muda. Por quê? A gente já sabe das outras letras que a força de atrito estático máxima é de 25 newtons. Na letra C, a força que age no corpo, ela é de 30 newtons. É uma força maior que a força de atrito máxima para manter o corpo parado. Isso significa que nesse caso, eu não vou considerar mais o corpo como estático. Se tem uma força de 30 newtons maior do que a força máxima de atrito estático, significa necessariamente que o corpo está se movendo. E se o corpo está se movendo, então a força de atrito que eu vou trabalhar agora vai ser a força de atrito dinâmico, tá bom? Beleza? E a força de atrito dinâmico, ela não é máxima, ela sempre tem o mesmo valor, não importa a velocidade que o corpo estiver se movendo. A força de atrito dinâmico, eu não sei se eu falei estático, se eu falei, desculpa, é dinâmico. A força de atrito dinâmica tem sempre o mesmo valor, que é o coeficiente de atrito dinâmico, que é sempre menor que o coeficiente de atrito estático, vezes a força normal. O coeficiente de atrito dinâmico
ser menor do que o estático explica muitas coisas na nossa vida. Que é, por exemplo, quando um carro afoga e você tem que empurrar o carro, é muito mais difícil você começar a empurrar o carro do que você manter o carro em movimento. Justamente porque o atrito que você tem que vencer é muito maior para pôr o carro em movimento, tá bom? Vamos calcular então essa força de atrito dinâmica. Ela vai ser o coeficiente de atrito, que é 0,3, vezes a força normal, que nesse caso é igual à força-peso em intensidade. Então fica 0,3 vezes 50, que dá 15 newtons, tá bom? Galera, agora eu quero que vocês prestem muita atenção. Ó, então a força de atrito deu 15 newtons. E a força que está agindo sobre o corpo é de 30 newtons, tá? Agora eu vou desenhar aqui a situação, tá bom? Ó, deixa eu voltar bastante aqui, ó. Então, essa força aqui, ela vai ser de 15, tá? E essa força aqui, ela vai ser de 30, tá bom? Então, fica bem claro que a força resultante, primeiro, ela vai estar nesse sentido, no sentido da força F, porque a força F é maior, tá? E ela vai ser essa menos essa, né? Então, o tamanho dela vai ser 30 menos 15, tá? Sendo 30 menos 15, o tamanho da resultante é 15, tá bom? Então, disso, eu já sei que a força resultante vai ser de 15 newtons no sentido da força F, tá bom? É claro, não poderia ser no sentido do atrito, porque o atrito nunca acelera nenhum corpo, tá bom? O atrito, ele é sempre contrário ao movimento, tá bom? Então, vamos lá. Colocando aqui. Então, a força resultante, tanto a força de atrito dinâmica, que é o que ele pede, como a força resultante, que é a QSR, são de 15 newtons, tá bom? Então, essa F aqui é a força de atrito dinâmica resultante, perdão, é a força de atrito dinâmico. Vou manter bastante no vocabulário certo para vocês não se confundirem. Então, a força de atrito dinâmica é de 15 newtons e a resultante é de 15 newtons também. Mas eu quero que vocês prestem muita atenção agora, porque por mais que elas tenham o mesmo valor, elas são coisas completamente diferentes, tá? A força de atrito, que é a F que eu coloquei, tá? Esquece essa F aqui. É essa força aqui, tá? A resultante é essa aqui. É o resultado que dá quando você subtrai a força maior da força menor, tá bom? Vamos supor que, ao invés de ser 30 aqui, eu colocasse como sendo 40, tá? Eu falo que a força que eu empurro o corpo é de 40, tá bom? Se essa força fosse de 40, a resultante não ia ser mais 15. Ela ia ser 40 menos 15, tá? Então, ela seria de 25, tá bom? 25, e aqui eu trocaria para 25. Mas a força de atrito dinâmico continuaria sendo 15 newtons, porque ela é independente da força que eu faço no corpo, tá? Ela só depende do quê? Do coeficiente de atrito dinâmico, que vai depender das duas superfícies, e da força normal que está agindo, da força de contato. Beleza? Então, vamos lá. Então, presta atenção. Metade do exercício eu matei aqui, ó. Metade do exercício eu matei quando eu falei que a força de atrito era 15, tá? E agora a metade eu vou matar, porque ele pede aceleração. Em todas as letras anteriores, a aceleração era zero, porque todas as forças se cancelavam. Nesse caso, eu tenho uma resultante. E quando eu tenho uma resultante, vocês vão ter que lembrar da segunda lei de Newton, tá? Que fala o quê? A resultante das forças agindo num corpo são iguais a massa do corpo vezes a aceleração que o corpo tem, tá? Que é o que eu coloquei aqui. Se a resultante é 15 newtons, a resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. Então, 15, que é a resultante, vai ser igual a 5, que é a massa que ele deu, vezes a aceleração. Eu passo 5 dividindo, 15 dividido por 5 dá 3. Então, a aceleração resultante do corpo vai ser de 3 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Esse era o exercício mais difícil, essa era a letra mais difícil desse exercício, tá bom? Alguém tem alguma dúvida que queira falar? Senão eu vou passando para frente. Beleza? Tudo certo? Tranquilo? Beleza. Vamos seguir então. Tem mais exercício aqui que eu coloquei para vocês. Tchan, aqui. Então vamos lá, galera. Exercício 2. Na figura ao lado,
está representado um bloco de 4 quilos, tá? Então, eu já deixei aqui, ó, a massa de 4 quilos sendo pressionado contra a parede por uma força F. Então, olha só que interessante. No exercício anterior, era a força F que tentava mover o corpo e o peso mantinha o corpo contra a superfície e a normal gerava o atrito. Nesse exercício, o peso quer mover o corpo para baixo, tá? Imagina você tentando segurar alguma coisa contra uma parede, tá? O corpo quer descer, ele quer cair. Mas a força F empurra ele contra a superfície e na superfície vai ter um atrito que vai se opor à força gravitacional e vai fazer com que o corpo fique parado, tá bom? Então ele deu a massa, ele deu o coeficiente de atrito estático, que ele falou que vale 0,4, e ele deu o coeficiente de atrito cinético, que é o sinônimo do coeficiente de atrito dinâmico, tá? Ele falou que vale 0,25. Então vamos lá, letra A. Ele quer saber a mínima força F, que eu tenho que pôr aqui, que pode ser aplicada ao bloco para que ele não deslize na parede. Então vamos lá, vamos pensar. Ele quer saber qual que é a mínima... Então eu vou apagar tudo isso aqui, tá? Ctrl A, delete. Vou apagar tudo isso aqui e vou mudar completamente a situação, tá? Nessa situação eu tenho uma parede. Nessa parede eu tenho um bloco, tá? E aí eu tenho a força gravitacional que está sempre puxando para baixo, tá? Eu vou ter sempre a força gravitacional puxando para baixo, tá? E essa força é a força G, tá? G. Com aceleração G, né? Beleza. Aí, o que é que eu faço, gente? Eu aplico uma força F, tá? Eu vou ter nesse exercício uma força F. Deixa eu fazer com uma pincel, fica muito mais fácil, né? Do que eu ficar desenhando certo. Eu tenho uma força F, tá bom? Então, vejam bem a situação. Se não tivesse atrito entre o bloco e a parede, o bloco sempre ia cair, porque a força gravitacional ia ganhar, tá bom? Mas, porque tem atrito, eu vou ter a força F que o corpo está aplicando na superfície, e a superfície vai responder com uma força normal contra o corpo, tá? E aí vai existir uma força de atrito entre as duas superfícies. Aqui. Que eu vou chamar de FAT. Tá bom? Beleza. E aí, o que, que o exercício quer saber? Gente, presta atenção. Qual é o mínimo valor dessa força aqui que eu posso fazer para a parede fazer uma força normal contra o corpo, para gerar uma força de atrito que impeça que o bloco caia, entendeu? Então ele quer saber o menor valor de F, que eu aperto o bloco contra a parede, para ter um atrito estático que consiga se igualar à força gravitacional, a força peso, tá bom? Todo mundo sacou isso? E é isso que a gente vai fazer. Eu coloquei esse desenho porque na minha resolução nos slides não tem o desenho, tá? Então eu queria que vocês entendessem muito bem, que não ficasse só equação. Porque nesse caso, a força normal não vai ser igual à força peso. E eu quero que vocês entendam isso. A força normal não é sempre igual à força peso. Nesse caso, a força peso é a força que quer puxar o corpo para baixo. A normal, nesse caso, vai ser igual a essa F aqui, tá bom? E a força peso tem que ser igual, em intensidade, à força de atrito. Então, veja como as coisas mudaram. A força peso nem sempre é igual à força normal, tá bom? Então, vamos lá para a resolução. Vou apresentar, então vamos lá. Então, nesse caso, como eu expliquei para vocês, a força que eu vou fazer contra nesse corpo vai ser igual à força normal que a superfície vai fazer nesse corpo, tá bom? E aí, nesse caso, para que o corpo permaneça parado, com a mínima força, a força de atrito máxima estática tem que ser igual à força peso. Por quê? Se eu fizer uma força F um pouquinho menor, a força normal vai ser um pouquinho menor, a força de atrito estático máxima vai ser um pouquinho menor, e aí o peso vai ganhar, o corpo vai cair, tá bom? Então, ó, essas são as equações fundamentais para resolver esse exercício. Com isso, você matou o exercício.
tá bom? Então, a força de atrito estático máxima vai ser igual ao peso. Então, ó, qual que é a fórmula? O coeficiente de atrito estático vezes o N é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, tá bom? E eu tenho o valor de tudo, tá? 0,4 vezes N é igual a 4 vezes 10. 0,4 é o coeficiente de atrito, 4 é a massa, 10 é G, que ele falou lá no começo, tá bom? Aí, o que que eu faço? Eu passo 0,4 dividindo, tá? E aí eu vou fazer um macete para vocês. 0,4 é 4 vezes 0,1. E aí eu posso cortar esse 4 em cima com esse 4 embaixo. E aí vai ficar 10 dividido por 0,1, tá? E aí quem quiser treinar notação científica, potência, pode treinar. Mas 10 dividido por 0,1 é a mesma coisa que 10 vezes 10, que vai dar 100 newtons, tá bom? Se a força normal é 100 newtons, a força mínima que eu tenho que aplicar é 100 newtons, tá bom? Então, a força mínima que eu posso fazer contra esse bloco para ele não cair é de 100 newtons. Alguém não entendeu? Alguma dúvida? A direção que a força de atrito... Sim, claro que eu explico. Ó, gente, deixa eu puxar aqui um pouco. Ó, vamos entender essa situação, tá? Para a gente saber qual a direção e o sentido da força de atrito, a gente tem sempre que pensar qual que é a vontade do corpo, tá bom? Vamos supor que não haja atrito nessa situação. Eu vou ter uma força F, que eu vou agir aqui assim, tá? Tá bom? Mas tem uma parede aqui, tá? A parede não vai deixar o corpo se mover para lá. Qual é o nome da força que impede que eu atravesse uma parede, uma mesa? Qual é o nome da força que a parede e a mesa fazem contra mim? É a força normal, tá? Então, se não tivesse atrito, é isso que aconteceria. Eu teria a força F, a parede responderia com a força normal, que seria sempre igual em intensidade à força F, porque o corpo não se move da esquerda para a direita, tá? E a força que seria resultante é a gravitacional, é a força peso, tá bom? Que é essa aqui, se não tivesse atrito. Então, se não tivesse atrito, não importa a força que eu faça contra a parede, o corpo vai sempre cair como se não tivesse força nenhuma, como se eu só tivesse soltado ele, tá bom? Por mais louco que possa parecer, tá bom? Então, se a gente sabe para onde o corpo quer ir, a gente sabe qual que é o sentido da força de atrito. Ela vai ser sempre contrária ao sentido que o corpo quer ir. Ela é sempre contrária ao movimento, tá bom? Então, a gente já sabe que a força de atrito vai ser para cá. Porque se o corpo quer descer, a força de atrito vai ser para cá. Tá bom? Então, para cá que vai ser força de atrito. Tá bom? Então, numa situação de equilíbrio, em que a resultante é zero, essa F se iguala com essa normal e a força peso se iguala com a força de atrito. Tá bom? Foi daí que eu tirei. Beleza? Imagina. Tá bom? Por isso que eu coloquei aqui, ó, que a força peso... Opa! Por isso que eu coloquei aqui, ó, que a força peso é igual à força... Deixa eu voltar aqui na letra A. Por isso que eu coloquei aqui que a força peso é igual à força de atrito, por causa disso. E a normal é igual a N, tá bom? Vou passar para o próximo. Letra B. Na letra B, muda o negócio. Se agora eu tenho uma força F que ele já deu, agora ele pede o quê? O módulo da força de atrito e a aceleração do bloco, que é a mesma coisa do exercício anterior. Então, galera, qual que é o macete? Eu tenho que calcular a força de atrito máximo estático, tá? Que vai depender dessa F para cada caso. Aí eu vou ver se ela é maior ou é menor ou é igual à força-peso, tá bom? Vamos lá, então. Ó, de novo, a força vai ser sempre igual ao normal. Se eu tenho uma força maior, que eu tô apertando, a parede vai responder igual. Então, a normal vai ser igual sempre, sempre, tá? Se a força é de 80 newtons, a normal vai ser de 80 newtons, tá bom? Se eu tenho a normal, eu posso calcular a força de atrito estático, tá? A força de atrito estático é sempre coeficiente de atrito estático, 0,4 vezes a força normal, que nesse caso é 80 newtons, porque ela é igual à força que eu estou fazendo no bloco, tá bom? Quando eu faço 0,4 vezes 80, eu descubro que a força de atrito máxima é de 32 newtons.
nesse caso, tá bom? Se eu aumento a força que eu faço, aumenta o atrito, tá bom? Só que aí, olha o que acontece. O peso, que é fixo, porque ele tem sempre a mesma massa, é de 40 newtons. Então, olha só essa situação, galera. Eu vou ter uma força de atrito para cá, só de 32, que é a máxima. E eu vou ter aqui uma força de 40 puxando o corpo para baixo. Significa que essa força, a força peso, ganha da força de atrito estático máxima do corpo, tá? Beleza? Com isso, eu posso falar duas coisas. Primeiro, o corpo vai estar em movimento, porque o corpo vai ter uma resultante e o corpo vai ter uma aceleração. E segundo, eu posso falar que não vai ser mais a força de atrito estática. Por que, Heitor, que não é a força de atrito estática? Porque o corpo vai estar em movimento. Então, a força de atrito que eu vou usar agora, galera, é a força de atrito dinâmica, tá bom? Nunca se confundam, tá bom? Sempre que eu perceber que o corpo vai se mover, que a força que está agindo nele é maior que a força de atrito estática máxima, eu vou calcular aqui, ó, a força de atrito dinâmica, tá? Que só vai mudar o coeficiente, que aqui é 0,25, porque a força normal é a mesma, tá bom? Então fica 0,25 vezes 80, que dá 20 newtons, tá bom? Então preste atenção, a força que eu vou ver aqui, ela é muito menor do que a força de atrito estática. Porque o corpo está se movendo e a força de atrito dinâmica, ela é menor, tá bom? O que ele quer saber então é o módulo da força de atrito, já calculamos, o módulo vai ser de 20 newtons, tá? Que é a força de atrito dinâmica. E ele quer saber a aceleração. Para calcular a aceleração, eu vou fazer o quê? Uma menos a outra. Então, se é a peso que está ganhando, a peso vale 40, e eu sei a força de atrito dinâmica, que vai valer 20, então eu sei a resultante. A resultante é essa menos essa. Vai ser 40 menos 20, que vai dar 20, tá? Ficou horrível escrever com o mouse. Vai dar 20, tá bom? Deixa eu puxar aqui. Opa, foi mais do que eu queria. Vai valer 20. 40 menos 20, 20, tá bom? Então a resultante é 20. A gente sabe, segundo a lei de Newton, a resultante é a massa do corpo vezes a aceleração do corpo. Então, a resultante é 20, que vai ser igual a massa, que é 4, vezes a aceleração, que eu não sei, e é o que ele pede, tá bom? Dividindo, então, 20 por 4, eu descubro que a aceleração do corpo, nesse caso, vai ser de 5 metros por segundo ao quadrado. Matei o exercício, tá? Qual que vai ser o sentido da aceleração? Para baixo, porque a força, peso, nesse caso, vai estar ganhando da força de atrito. Beleza? Alguma dúvida? Tudo suave? Nenhuma, fechou. Vamos passar para a letra C, então. Ó, na letra C, agora, eu vou ter 200 newtons de força. É uma força muito maior que eu estou fazendo no bloco. E o bloco vai estar apertando a parede. E a parede vai estar respondendo. Então, o atrito vai ser muito maior nesse caso, tá? Então, nesse caso, a gente vai calcular de novo a força de atrito máxima, que vai mudar, porque a normal aumentou, tá? Então, quando eu calculo aqui, ó, vamos lá, 0,4, que é o coeficiente, vezes a normal, que nesse caso é 200, a força de atrito do corpo estática máxima é de 80 newtons. 80 newtons, tá bom? E o peso é o mesmo, que é de 40 newtons. Então, nesse caso, a força gravitacional é muito menor do que a força de atrito máxima que o corpo pode ter. Entendeu? Então, nesse caso, eu posso afirmar duas coisas. Primeiro, com certeza o corpo não está se movendo. Ah, Heitor, mas a força de atrito é maior que a força-peso. Então, a força de atrito está ganhando. Não, gente. A força de atrito nunca vai mover um corpo. A força de atrito está lá para não deixar o corpo se mover. Ou deixar ele se mover o mínimo possível, tá bom? Então, essa é a primeira coisa. Eu posso afirmar que o corpo não está se movendo. E se o corpo não está se movendo, a segunda coisa que eu posso afirmar é que a força de atrito verdadeira, que é a força de atrito que vai estar lá, ela é exatamente igual em intensidade à força que está querendo mover o corpo,
que nesse caso é a força-peso, e que nesse caso vale 40 newtons, tá bom? Então, eu coloquei aqui, ó, a força de atrito resultante, que é esse R, é de 40 newtons, tá bom? E se todas as forças se cancelam, a aceleração é zero. Não tem, segundo a lei de Newton, não tem resultante, é massa vezes aceleração. Na verdade, aí nesse caso eu uso isso, Yasmin. Você usa o coeficiente de atrito estático por quê? Você só vai usar o dinâmico quando você fizer o cálculo com o estático e a força que está fazendo o corpo se mover, ela é maior do que a força de atrito estático máxima. Então significa que mesmo se a superfície usasse toda a força de atrito que ela tivesse para manter o corpo parado, ela não ia conseguir vencer a outra força. Então você pode falar com certeza que o corpo está se movendo, tá bom? E se você pode falar com certeza que o corpo está se movendo, você usa o dinâmico, tá bom? Mas nesse caso, eu calculei a força de atrito estática e eu vi que ela é muito maior do que a força que está tentando mover, que é a força-peso. Então eu vou usar a força de atrito estático, com o coeficiente de atrito estático. Fechou? Beleza, tá bom? E a aceleração é zero, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Alguém? Não? Beleza. Eu vou então, deixa eu só ver um negócio aqui. Eu vou ver se vale a pena eu dar uma parte da aula para vocês ainda hoje. Ah, até dá. É porque é tão bestinho. Ah, não, eu vou deixar para semana que vem, tá? Vamos resolver então o último exercício, tá? Eu ia dar um pouco de teoria hoje, mas não vale a pena. Uma teoria tão bestinha que vale a pena dar semana que vem, tá bom? Antes do começo da outra aula, tá? Eu já peguei aqui as imagens, porque essa aqui eu vou fazer aqui, ó. Vê se dá para fazer, por favor, que dê. Não dá para fazer. Tá bom. Sem problema. Vamos lá, então. Ó, no sistema a seguir, as massas A e B valem 4 quilos e 3 quilos, respectivamente, tá? O coeficiente de atrito dinâmico, eu tô aqui. Entre B e o plano vale meio. Então, ó, B tá numa superfície. E existe atrito, tá? Entre B e a superfície, tá bom? Os fios e as polias são ideais, tá bom? Então, vamos lá, ó. Vou desenhar aqui. Nossa, é muito chato, não dá para copiar isso aqui, gente. Vamos ver, copiar. Não dá para colar. Que horrível. Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui, ó. Cadê? Pera aí, gente. Rapidinho a gente resolve esse exercício. Aqui. Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui, ó. Tchan, tchan, tchan. Vamos ver. Aqui. Tchan, tchan. Ah, consegui. Agora sim. Ó, então tá aqui, tá? Deixa eu aumentar aqui. Oh, caramba, controle. Nossa senhora. Deixa quieto. Vamos lá. Galera, eu quero que vocês prestem muita atenção aqui agora. Eu tenho aqui esse corpo, tá? Corpo A. O corpo A tem um peso, significa que tem um peso agindo aqui, tentando puxar ele para baixo. Tá bom? E o corpo B também tem um peso, que vai tentar puxar ele para baixo. Tá bom? O corpo B também tem uma força normal, que vem para cá, tá bom? Tem uma tensão, que está puxando aqui o fio, e tem uma força de atrito, tá? E o corpo A também tem uma tensão. E sempre nesses exercícios, você vai ter que ver para onde que o sistema está se movendo. Porque se eu colocasse o corpo muito pesado aqui, esse corpo A vai puxar ele para baixo, tá? Vai puxar tudo para baixo e esse corpo B vai subir. Ele vai contra a vontade dele. Se esse corpo B aqui for muito pesado, ele que vai cair e o corpo A que vai ser puxado para cima, tá bom? E, Heitor, como é que a gente vai descobrir qual corpo sobe e qual corpo desce? Bizu agora, uma dica. Vê o corpo que tem a maior massa. Porque o corpo que tiver a maior massa vai ganhar essa briga de forças-peso, tá? Nesse caso, ó, o corpo de maior massa é o corpo A, que ele falou que tem 4 quilos, que é esse corpo. Então, primeira coisa que eu posso falar, eu já posso falar que o corpo está se movendo, o sistema está se movendo nesse sentido.
tá? Então, a aceleração que eu tiver vai ser nesse sentido. E eu já posso falar que se a aceleração é nesse sentido, a resultante é nesse sentido aqui, para o corpo A, e nesse sentido aqui para o corpo B. Tá bom? Beleza? Agora ele quer saber a aceleração, ele quer saber o valor da aceleração, tá? Ele não quer saber o sentido. Se fosse, ia ser muito fácil, tá bom? Vamos lá calcular a aceleração. Para isso, galera, para isso, eu vou dividir esse sistema em dois corpos diferentes, tá? Primeiro, vamos ver o corpo A, tá? Eu vou isolar o corpo A aqui. Então, imagine que o corpo A, ele é assim, tá? E aí tem aqui o peso e a tração, tá? Eu sei que o peso está ganhando, porque ele está se movendo para baixo, tá vendo? Olha aqui a resultante para onde está, tá bom? Então, eu sei que a resultante, ela vai ser igual ao peso, o maior menos o menor, o peso menos a tração, tá bom? Então, a resultante, ela vai ser igual a peso. Como calculo o peso, gente? A massa do corpo, a massa de A, vezes a aceleração do corpo A, aceleração gravitacional, tá? Então, a massa de A eu sei que vale 4, ele colocou no enunciado, tá? E a aceleração gravitacional vale 10, tá bom? Então, essa é a força-peso. A tração eu não sei, ela depende muito de cada exercício, de cada situação, tá bom? E agora eu quero que vocês me falem a segunda lei de Newton. A resultante é o quê? A massa vezes a aceleração. Nesse caso é a massa de A, tá? Vezes a aceleração do sistema, tá? A aceleração que o corpo A tem é a mesma que o corpo B tem, porque eles não estão se separando, eles estão se movendo em bloco, tá bom? O fio nem estoura e o fio nem se dobra, tá bom? Então vamos lá. Isso aqui vai ser igual a 4 vezes 10, que eu já vou por 40, tá? Que é uma conta bem simples, tá? 40 menos T, tá bom? E aí eu já sei de uma coisa, ó. A massa é 4, tá? Então, eu já guardo essa equação aqui, galera. Prestem muita atenção, porque esse exercício sempre cai em vestibular. Eu guardo essa equação aqui que eu cheguei no final. Eu não consigo resolver, porque eu tenho duas incógnitas. Eu tenho A e eu tenho T, tá bom? Mas o que eu posso fazer é guardar essa equação, tá? 4A, então, vai ser 40 menos T, tá bom? E aí, agora, o que eu vou fazer, gente? Agora eu vou pegar e vou calcular a situação do corpo B, tá? Opa, deixa eu voltar aqui. Eu vou calcular a situação do corpo B, tá bom? O corpo B, ele é um pouco mais complicado, porque ele tá torto, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo girar aqui. Acho que eu não consigo. Consigo? Não consigo. Então, eu vou desenhar de próprio punho. Ó, o corpo B, ele tá assim, tá bom? B, assim, tá? Eu vou ignorar a força peso e vou ignorar a força normal. Por quê? Porque só me interessa as forças que agem nessa direção aqui, que é a direção que faz o corpo se mover. A tensão não seria o mesmo valor que o peso? Não, não, Cleidiane. Por quê? Porque nesse exercício seria se todo o sistema tivesse parado. E aí a força-peso balancearia a força de tração. Mas como o sistema está se movendo, a força-peso ganha, e eu não posso falar qual é a força de tensão, tá bom? Eu vou conseguir calcular no final, tá bom? Então vamos terminar a aula rapidinho aqui, que já tá dando tempo, tá? Ó, então, para cá tem a força de tensão, tá bom? Para cá vai ter a força de atrito, que é outra coisa que a gente não pode esquecer, e para cá tem a força-peso, tá bom? Eu vou adiantar algumas coisas para vocês, tá bom? Vamos lá, a resultante vai ser, então, a tração menos, que está agindo para cá, menos a força de atrito, que nesse caso é dinâmico, tá bom? Bom? Menos peso. E aí, agora, eu quero que vocês prestem atenção. Sempre que tiver esse exercício, tá? Sempre que tiver esse exercício de plano inclinado, e ele tiver esse ângulo com a horizontal, a força que age aqui é o peso vezes o seno, tá? Se quiser, decora, porque às vezes na prova você trava, tá? Então, é peso vezes o seno.
tá? E a força normal é sempre o peso vezes o cosseno, tá bom? Decorem isso, tá bom? Então, peso vezes o seno é essa aqui, e essa aqui é peso vezes o cosseno, tá bom? Então, vamos lá. A resultante, então, que pela lei de Newton é a massa do corpo B, que vai ser 3, dele deu no enunciado, vezes a aceleração, que é a A, tá? Vai ser a tração, força de atrito de A. Força de atrito do corpo B, perdão. É o coeficiente de atrito do corpo B, que vale 0,5, tá? 0,5 vezes a força normal. Galera, a força normal, ela é igual ao peso vezes o cosseno de θ, tá bom? Então, o peso vai ser a massa do corpo, que é 3, vezes a aceleração gravitacional, que é 10, tá? Vezes o cosseno desse ângulo. Putz, Heitor, agora ferrou. Agora ferrou. Galera, outra coisa que vocês têm que sacar, tá? E eu vou deixar para vocês fazerem o Pitágoras em casa, porque a aula tá acabando. Sempre que ele der o seno 0,8, 0,6, é sempre um bizu, tá? Sempre que o seno for 0,8, o cosseno vai ser 0,6. Sempre que o seno for 0,6, o cosseno vai ser 0,8, tá? Isso é coisa que cai em vestibular. Esses valores de 0,8 e 0,6 são valores que sempre caem no vestibular. Por quê? Isso vocês vão ter que ver por Pitágoras, tá bom? São números muito fáceis, tá? Que vem do triângulo pitagórico, tá bom? Se quiser, eu gravo um vídeo para vocês, tá bom? Mas sempre que o seno for 0,8, vocês não pensem, o cosseno vai ser 0,6. Vocês não vão perder tempo de prova, tá bom? Se o seno for 0,6, o cosseno é 0,8, tá bom? Então, pega aqui 0,6, tá? É o valor do cosseno, tá bom? Vou apontar aqui, cosseno, tá bom? Então, vamos lá. 3A, então... Ah, aqui, cosseno, que é 0,6... menos o P, e esse P aqui é essa força que está puxando para baixo, que vai ser P seno θ, que foi o peso que eu coloquei aqui, ó, P seno θ, tá bom? Então, ficou gigante, tá? Eu vou escrever em texto para ficar melhor, senão vai ficar muito feio, tá? Vamos lá. Vamos aproveitar esse gás aqui. Então, vamos lá. A resultante vai ser igual a tensão menos a força de atrito. A força de atrito é o coeficiente de atrito, 0,5, vezes a massa, 3, vezes gravidade, 10, vezes cosseno do ângulo, 0,6, tá? Menos, deixa eu aumentar isso aqui, menos a força-peso, que é P seno θ, tá? Que vai ser 3 vezes 10, a massa vezes a aceleração gravitacional, vezes o seno de θ que ele deu, que é 0,8, tá bom? Passando para baixo, a resultante, que vai ser a massa vezes a aceleração do corpo, vai ser igual a tração menos 0,5 vezes 3, dá 1,5 vezes 10 vezes 0,6, tá bom? Menos 3 vezes 10 vezes 0,8. 10 vezes 0,8 dá 8. 8 vezes 3 dá 24. Tá bom? Estou acelerando aqui porque a gente está passando do tempo, tá bom? 3A vai ser igual a T menos 1,5 vezes 10. Vai dar 15, tá? 15 vezes 0,6, tá bom? Eu já vou calcular aqui. 15 vezes 0,6, que dá, por favor, Google, 9. Estou acelerando aqui, tá bom? 9 menos 24, tá bom? E aí agora, galera, vou deixar como desafio para vocês, tá? Para não entrar no intervalo de vocês. 3A vai ser igual a T menos 33, tá bom? Então perceba, agora você tem duas equações, que tem A e que tem T. A primeira equação fala 4A é 40 menos T. A segunda equação fala 3A é T menos 33. E aí vocês vão fazer um sistema linear que se chama, tá bom? E com esse sistema linear, vocês vão resolver as equações para A e para T. Então, acabou a aula. Fica como desafio, então, para a próxima aula. Eu termino de resolver no começo da próxima aula, tá bom? Para não invadir o intervalo de vocês. Beleza? Obrigado, pessoal.
Tá aqui o link do questionário, da presença, tá bom? Deixa eu pegar aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só falar, tá bom? Vou interromper a gravação. Quem